Agora sim, estamos ao vivo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Paulo. Tudo bem? Estamos aqui para mais uma live aqui da UOL, né? Um webinar, como vocês queiram chamar, da nossa trilha de pré-aceleração. E já tivemos aí 3 dias, né? Desde segunda-feira que a gente começou, já tivemos aí cases de empreendedores acelerados pela UOL. E hoje temos o prazer de contar com o Paulo, que além de empreendedor, também é investidor anjo dentro da UOL e em outros fundos também, em que ele pode comentar um pouco melhor para vocês depois na apresentação dele, que ele vai falar com muito mais propriedade do que eu. Mas eu queria dar as boas-vindas para todo mundo. É um prazer ter vocês aí de novo conosco. Como eu sempre apresento aqui, o nosso momento é a trilha de pré-aceleração da UOL. Ela tem como objetivo fazer com que, né, os empreendedores aqui saiam com conteúdo, com dicas acionáveis, com histórias inspiradoras e que vocês, de fato, consigam sair daqui melhor do que vocês entraram. Acho que esse que é o grande objetivo e a gente acredita muito aqui na UOL no mote, né, no pilar da cultura aqui de empreendedor para empreendedor. Então, tanto os nossos empreendedores acelerados quanto os nossos investidores, né, que estão no grupo, todos têm uma pegada empreendedora uma veia empreendedora bem forte e todos estão disponíveis aí para ajudar as startups que a gente acelera e no final do dia a gente acaba praticando, né? Não é só da boca para fora, a gente pratica essa nossa cultura de empreendedor para empreendedor, que é o que a gente acredita, é o que a gente acha que vai né, ajudar muito mais a startup do que qualquer outra coisa, né? E a força do nosso capital intelectual está aí, a experiência prática dos empreendedores aí que nos ajuda. E a gente tem hoje essa live aí com o Paulo, que é CEO e fundador da Lura. Eu quero dar as boas-vindas aí para ti, Paulo, agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade. É um prazer te ter aqui, é um prazer te ter no grupo da UOL. Acho que o teu nome é uma força que, né, muito grande aí que a gente tem, de tu ter vindo indicado, inclusive, por outro empreendedor, outro investidor da UOL, que é o Bruno Zanquete. Eu acho que eu não sabia dessa indicação, acho que é super legal o link, porque o Bruno é um cara que ajuda muito aqui as startups da UOL, principalmente na parte de tecnologia. É um cara que fez bastante coisa também, de experiência. E é show de bola de ter aqui. Obrigado realmente pelo teu tempo. E quero dizer que as perguntas aí no chat o pessoal pode ir botando para a gente poder interagir, para a gente poder, né, trocar. Quem quiser se apresentarem, né, também aí no chat para a gente poder conhecer vocês. E é isso aí, eu vou fazendo as perguntas aí conforme elas forem aparecendo, elas forem se encaixando no contexto, mas a ideia é a gente fazer 1 hora aí de bate-papo para que a galera saia daqui mais esperta do que entrou. Boa tarde, Paulo. Prazer de ter aqui. Conta aí pra gente como é que começou essa tua trajetória aí como empreendedor. Oi, Felipe. Oi, pessoal da UOL. Contente aqui pelo convite, realmente fico muito lisonjeado. Até porque eu sou empreendedor da época que se chamava empresário, né? Então, esse ecossistema de startups e de capital de risco não é de onde eu venho, né? Então, eu entrei nessa em 2004 no mecanismo tradicional de abrir uma empresa. Na verdade, é quando você quer um bom emprego, né? O que todo mundo fala, que você não deve empreender se o que você está procurando é um bom emprego, né? Eu abri uma empresa assim. Eu queria um bom emprego para mim, que eu queria dar aulas. Eu venho do meio acadêmico, em ciência da computação, em combinatória. Alguns de vocês devem ter esse background aí também. E eu queria até seguir, né? Ali na USP eu queria fazer o doutorado, seguir carreira acadêmica, etc. Não que eu tinha cacife para isso, né? Hoje eu tenho certeza que não. Mas era o que eu gostava, e de pesquisa, de brincar, e etc. Então, eu gostava muito de ensinar e de participar de comunidade e de debater. Então, nos idos anos 2000, 2001, os fóruns de internet ainda eram muito em voga, né? Então, para quem conhece PHPBB, VBulletin, são os primórdios dos grupos de discussão do Facebook, do Stack Overflow ou do Yahoo Respostas, né? Então, eu venho daí, a gente trabalhava com essas comunidades, eu participava muito dessas comunidades de programação. E aí um dia eu trabalhava na Sun Microsystems, que é a Oracle, né? Vocês estão ouvindo minhas crianças um pouquinho, né? É o famoso home office na prática, né? Nunca, nada que o pessoal não esteja acostumado. E aí... Deixa eu só ver aqui, só um segundo. Não, vai lá. E aí, então nesse mecanismo eu quis montar uma escola tradicional, né? A gente alugou com 6
tubos, uma escola aqui perto, uma sala de aula tradicional, de computador, de programação um pouco mais avançada, não era aprenda a programar, né? A programação, durante muito tempo, foi coisa de louco, né? Não tinha isso, eu também quero aprender a programar. Isso não existia, isso é um fenômeno meio recente. E então a gente foi assim. Então aí a gente cresce organicamente durante 10 anos, 9 anos, nesse mecanismo de escola de computação, como qualquer outra escola de computação, tendo os nossos diferenciais, sejam lá quais são. Até que em 2010 a gente falava, vamos entrar no mercado online. Lembrando que 2010, para quem não lembra, 10 anos atrás, era o início da banda larga em escala, né? Era o início do smartphone em escala com Android, e era o início do vídeo on demand, né? O YouTube se popularizaria nesse final da década de 2000. Então as coisas jogavam um pouco contra do online, todo mundo era cético, né? Vou estudar online, qualidade, etc. Então a gente aposta em 2001, em 2013 a gente cria até essa própria marca que chama Lura, que hoje em dia tem um reconhecimento grande entre o pessoal de programação, e a gente tenta entrar em outros mecanismos. Então aí a gente vem crescendo. Aí o online tem um ramp-up grande, tem uma curva em S característica de startup, né? Hoje nós temos 50 mil alunos, que é um número expressivo para a instituição de ensino, né? Público pagante. Não é 50 mil de graça e eu só tenho 1.000 pagantes, tá? 50 mil pessoas que pagam a anualidade. Então é significativo, bem expressivo mesmo em relação à faculdade. Então, tu tem algum benchmark, assim, Paulo, do tipo, qual o tamanho que vocês têm em relação a universidades, assim, por exemplo? Bem, é que as únicas grandes, Cogna, Croton, Estácio, né, os grupos, aí eles são muito maiores, né, mas para você ter uma ideia, existem 100 mil alunos em computação online no Brasil. Nós temos 50 mil alunos, não é só programação, não é só computação, em cursos não regulados. Não à toa a gente quer entrar no mercado regulado também, tá? Nosso roadmap é montar uma faculdade diferente online, como digital, uma marca totalmente digital, verticalizada, nativa, né? Então a gente tem essa mira. E hoje o nosso B2B começa a crescer porque o preconceito em educação no online, no B2C já diminuiu, as pessoas consideram essa alternativa, e no B2B no Brasil isso começa a pegar agora. Então as empresas começam a enxergar isso como uma alternativa. E como é que tem sido aí para vocês dentro da Lura, até essa própria né, pandemia que enfim, pegou todo mundo de surpresa e que fez uma boa parte das pessoas e das empresas correrem mais, apelarem mais para o digital. Como é que vocês viram o que aconteceu de consequências aí dentro do negócio da Lura? Para a gente é aquele, infelizmente, a gente se deu bem, né? É aquela situação... Sim, apesar de se deram bem, sim. A gente já vinha de um crescimento forte ano a ano desde outubro, 60%, que é um número completamente fora para a gente que já tem algum tamanho, somos 200 colaboradores, né? Então a gente já vinha num crescimento muito forte, e aí esse crescimento continua, e alguns perfis, né, B2B corporativo grande crescendo, o B2B pequeno está tendo um churn, né, porque o pessoal está tentando fazer cortes rápidos, né, de budget, mas no geral a gente tem sido favorecido nessa maluquice toda, tem acontecido assim. Porque as pessoas estão considerando e falando, bem, agora que eu não posso estudar lá, deixa eu ver quem é. Online tem esse cara aqui que é bastante conhecido, vamos para lá. Tem acontecido esse mecanismo que a gente acha que vai perpetuar, né? Porque no futuro quem antes não considerava online vai considerar esses players e o mercado vai estar um pouco mudado. Não acredito que a mudança seja completa e total, né? Assim como a televisão nunca matou o cinema, mas eu acredito que vai ter, as pessoas vão descobrir isso agora. E a gente já tem uma pergunta no chat aqui, Paulo, do Igor, falando um pouco dessa transição de vocês aí do offline para o online. Qual foi o principal desafio enfrentado por vocês quando vocês migraram para essa parte online? O online massificado tem algumas características desafiadoras, não só em educação, né? Mas em especial a sensação das pessoas estarem isoladas e não pertencerem a um grupo. Então você vai para a escola, você vai para uma faculdade, inclusive você faz uma faculdade de renome, sendo que o professor que dá aula naquela faculdade de renome dá a mesma aula na faculdade de terceira linha, a mesma aula. Ele é um professor nas duas faculdades.
Por que você faz a faculdade de renome que custa super caro, né? É porque há outras coisas que são intangíveis, como o ambiente, os colegas, o mecanismo que as pessoas conversam, infelizmente até as classes sociais, né, segregam isso. E então tem várias características que acontecem e que no online é complicado você replicar. Então é muito fácil você se comoditizar e você se tornar apenas um vídeo. E você pode falar, mas tem cursos melhores, tudo bem. E eu concordo que a gente está nesse mercado e a gente encontrou um mecanismo que, aliás, as pessoas não sabem o que é um curso online, né? Cada um vai falar o que é um curso online. Então a gente criou um mecanismo com uma cara, com uma didática, com um formato que já tem a nossa autenticidade, né? Então as pessoas reconhecem os nossos cursos, isso já é um passo importante para gerar essa empatia. Mas eu preciso mostrar que, olha, Felipe, você não está sozinho estudando, você está estudando com outras pessoas. As outras pessoas têm as mesmas dificuldades. Está aqui, dá a mão para o professor e para a professora. Está aqui o momento das pessoas se encontrarem na biblioteca, no bar e etc. Como que a gente... Não é para você pegar de um para um e transformar, tá? Isso costuma ser a maior cafonice do mundo. Mas que outros recursos podem ter no online para suprir essa falta de empatia que o online vai aparecer frente ao presencial, né? Esse frio, esse distanciamento que a gente tem que combater. Então, tem muita coisa aí, até o mecanismo da aula, né? Sendo que se você tem 1h40, 50 minutos na aula de intervalos, de cápsulas, você tem tempo de brincar e contar uma história antes de mostrar show me the codes e chegar na ação. No mecanismo de vídeo, para a geração millennial, ou mesmo só por causa do seu vídeo, e você está dentro do computador com 1000 abas, esse mecanismo de distração, se você já não chegar claramente mostrando onde vai dar, se você for ficar contando muita história, e eu gosto de contar muita história antes de chegar num código, é ruim. A verdade é que é ruim. Então, até o mecanismo de como a gente ensina e qual é a nossa aula, teve que mudar. Então, o maior erro que as pessoas fazem é filma lá a aula da faculdade e põe online. Isso e nada é a mesma coisa, tá? Eu vou botar no Moodle. Agora minha faculdade precisa ir no online por causa da pandemia. Já sei, grava o Felipe dando aula e põe no Moodle. A chance disso dar certo é zero, tá? Porque isso aí eu brinco que é a transformação digital errada, né? Que é o cara pega e copia e cola o presencial no online e acha que vai dar certo. É tipo você pegar um banco, pega a fila do banco que demora 15 horas e 15 dias para te aprovar o crédito, põe online. Eu prefiro ir na fila do banco que demora uma hora e o cara me devolve a resposta e fala, tá aprovado, do que pegar uma app, né? Tem app que é assim, você fala, legal, agora por favor, aguarde 20 dias que a gente vai te ligar. Pô, prefiro ir lá na fila do banco, né? Não resolveu o problema, né? Exato, né? Eu prefiro qualquer transformação que não seja digital resolver o problema. Onde que é o aperto? É a demora? Então vamos atacar a demora, né? Sim. E como é que vocês perceberam isso? Isso foi uma coisa que vocês perceberam tentando validar de fato na prática? Ou seja, quando vocês tentaram migrar do offline para online, fazendo um modelo Ctrl-C ou Ctrl-V, vocês já tinham a premissa de que teria que mudar, teria que ser uma experiência diferente? Como é que vocês entenderam essa dinâmica do online lá atrás? Né? Porque não era um desafio também tão simples assim, era uma coisa mais complexa de entender que a dinâmica para o online seria diferente. A gente sabia que ia ter que ser diferente, não ia copiar e colar, mas a gente errou várias vezes, né? A gente tem desde curso escrito na lousa, já não tem mais, tiramos todos. E aí a gente testou muitas variações, né? Para tentar gerar mais ação, mais movimentos, vídeos mais curtos que possam ser consumidos num intervalo de tempo que a pessoa encaixa, no vezes 1,5, vezes 2. Então teve muita experimentação qualitativa, né? Porque é difícil quantitativa você saber. O cara aprendeu mais, ele assistiu mais esse curso simplesmente porque ele é melhor ou porque o formato é diferente? Então tem algumas coisas que a gente não tem, né? Esse negócio de data-driven, fazer data-driven para 3 mil alunos, não dá para você fazer data-driven, dá para você tirar insights, aí depois você toma a decisão no feeling, né? Eu acho super exagerado esse negócio de data-driven para startup, mas então foi muita experimentação e sentimento no feeling para saber para onde a gente ia guiar. Legal. Tem mais perguntas aqui, já estamos com algumas perguntas na fila aqui no chat, Paulo. A Manu pergunta ela é de Recife, fala, aqui em Recife há um forte movimento para incentivar a entrada de mulheres em programação através do Porto Digital com Minas, acho que deve ser o nome do programa. Como você percebe e contribui com esse movimento? Então, falando aí de mulheres, entrada de mulheres na programação, tema importante aí que a Manu traz. Eu acho que todo esse movimento social na tecnologia, não só na tecnologia,
Bem, é uma necessidade não só social, né? É uma necessidade de capital. As empresas perceberam que elas não vão dar conta dos projetos se não colocarem as mulheres e as classes sociais que historicamente pouco representadas, simplesmente porque não tem pessoas suficientes, né? Não é porque as empresas são boazinhas, tá? É porque elas sentem também essa dificuldade econômica e percebem esse negócio de que diversidade precisa para ser melhor. É uma verdade. Se não fosse, a gente ia ter problemas, tá? As pessoas não seriam boazinhas por si só. Então, a gente apoia diversos desses programas, tá? Programaria, Laboratória, Reprograma, esses programas grandes brasileiros de mulheres na tecnologia, né? A AfroPython, a gente patrocina com dinheiro, com bolsa e etc. A gente tenta, como homem branco, né, heterossexual, etc., e fundador da empresa, onde dos 7 diretores só uma é mulher, eu prefiro fazer menos propaganda disso. Eu acho mais justo usar menos a propaganda disso do que ficar pintando o meu site inteiro e falando que, olha só, eu patrocino a programaria, a Reprograma, eu dou dinheiro para esses caras. Eu não acho justo eu me colocar nessa posição, sendo que o que eu contribuo é com dinheiro e não as ações que eu faço dia a dia na empresa. Tentar, na liderança de segundo escalão, a maioria já é mulher, tá? Mas na diretoria não é, por exemplo, né? Aquela piada que o Mark Zuckerberg tem mais mulheres na casa dele, né? Porque ele tem a esposa e 2 filhas, do que na board de diretores, certo? Então, o que eu vou ficar batendo no peito e falando que eu tenho orgulho? Eu não tenho orgulho, eu tô para trás. Dentro da minha empresa, a gente ainda tá para trás. E certamente eu busco também incentivar, até porque eu sou um caso, o Mark Zuckerberg, eu tenho uma companheira e 2 filhas igual a ele. Legal, Paulo. Um ótimo depoimento, muito, né, muito verdadeiro aí. E o Fábio tem uma outra pergunta que, na verdade, quase que um relato aqui. Ele acompanha a Lura, vocês tinham, né, acompanha a Lura há um tempo, que vocês tinham um modelo de assinatura mensal e agora assinatura anual em 12 vezes. No meu projeto, chegamos a mais de 200 assinantes mensais e começamos a ter alguns problemas. Qual foi o aprendizado? Ele quer que tu compartilhe com a gente aí o aprendizado que vocês tiveram quando vocês estavam com a assinatura mensal e o que levou vocês a migrar para o anual. É uma boa pergunta, tá? A gente já teve um modelo compra por curso, aí depois a gente foi para o mensal, depois a gente foi para o anual. O mensal tinha preço de R$200 por mês, depois a gente passou para 75 sendo o anual. Foi um feeling que a gente teve, tá? Porque primeiro ninguém aprende nada em um mês, tá? Exagerando, até em um ano é difícil. E como a gente começou a aumentar muito o catálogo e o leque, e a gente viu que o programador depois fazia um curso de design, depois um curso de Scrum e de marketing digital, a gente enxergou que a gente queria ir para esse lifelong learning, né, que o pessoal chama. Então a gente encaixou nesse mecanismo, diminuiu o preço da mensalidade, mas aumentou o ticket médio e o churn para resolver também um pouco do churn. E para a gente foi uma decisão acertada, tá? Apesar de que antes era R$200 e depois caiu para 75 mensal, funcionou melhor, as pessoas ficaram mais satisfeitas, o CAC, né? O CAC a gente pôde encarar de uma outra forma e funcionou muito bem. Esse ano a gente ia fazer um aumento de preço, tá? É que agora é impossível. Mas era para ser o aumento de preço agora em julho. Estava todo estruturado, bem estudado, já com a precificação. Mas isso é alguma coisa que, se você já tem algum tamanho, você não dá para fazer teste AB, né? Você não faz teste AB de modelo de... Como você vai fazer teste AB? Você só vai mostrar um pro outro, aí o outro cara fica puto da vida. Tem coisa que teste AB você não faz. Ainda, ou porque você não tem tamanho, ou porque o negócio é tão sensível que você vai gerar um ruído bizarro. Então eu iria para esses modelos anuais, mesmo que você tenha menos usuários, você está mais concentrado, pode dar um serviço melhor para essas pessoas, conversar melhor com elas, gastar mais no CAC para mostrar o que você faz, no marketing em geral. Eu gosto dessa ideia dos planos mais longos, para educação claramente. Aí depende muito do seu mercado também. Legal. E tem mais perguntas aqui, Paulo. Uma pergunta do André. Se tu percebe um viés dos alunos que andam aprender a programar para empreender, ou o principal objetivo hoje é melhorar a carreira? Aí depende do que a sua inclinação política para o empreender, né? Eu vejo bastante gente fazendo freela, que eu não considero empreender, tá? Ou talvez seja o início, que nem como eu não estava empreendendo, eu montei uma sala de aula, tá? Era empreender. Bem, talvez seja, né? Eu já contratei uma pessoa. Eu tinha a mira de contratar uma pessoa, né? Eu tinha a ideia de contratar uma pessoa, eu acho que aí encaixa melhor com a minha visão de empreender.
Não que não dê para ter uma empresa de uma pessoa só, mas você está fazendo freela, tem gente sim estudando para fazer freela, e que hoje em dia eu vejo funciona melhor, né? E faz parte do gig economy, e tem essas empresas querendo fazer o Uber da programação, tem várias dessas empresas, inclusive no Brasil. Tem sim esse público. Para empreender e montar minha startup, aí é menos, tem menos, porque simplesmente a quantidade de pessoas que montam startup é pequena, tá? Vocês vivem numa bolha e vocês não sabem disso, tá? Vocês acham que tá todo mundo querendo montar a própria startup? Não está. É só porque o cara do lado é seu amigo que você gostava mais, que também. As pessoas não querem montar startup. Sim. A startup não é a nova banda a montar uma banda, não é, tá? Ninguém quer montar startup, é uma bolha. Então, é pouco. As pessoas querem melhorar um emprego, ou um segundo emprego, ou melhorar, ser um profissional melhor. Esse é o nosso cenário maior, tá bem? Sim, o cenário que está nesses 50 mil alunos que vocês têm na base é o que vocês veem mais de comportamento, de pessoas querendo melhorar, no final do dia, melhorar a renda, talvez, melhorar a qualidade de vida. Normalmente ela está indo do primeiro para o segundo emprego, mas a gente tem profissional de 60 anos e a garotada de 14, tá? Bem disperso. Legal. Tem uma outra pergunta aqui, Paulo, do Jaime. Como vocês substituíram a interatividade do presencial no acompanhamento de atividades práticas pelo setor? Bom, acho que é uma pergunta que tu já respondeu, acho que talvez o Jaime tenha entrado um pouco depois, mas acho que vale a pena retomar um pouco, talvez só como é que foi efetivamente daí a questão do instrutor. Acho que todos esses mecanismos, a não ser que seja one-on-one, né, aula particular online, que eu acho incrível também, tá? Eu gosto do case do iTalk, né, que é um concorrente do Duolingo, que faz dinheiro, é super bom, diferente do Duolingo, que todo mundo faz e ninguém aprende uma língua, né? Tem Google Ventures por trás, etc, né? É um clássico exemplo de startup chinesa, startup americana, dá dinheiro, não dá dinheiro, famosa, uma é famosa e a outra não é, porque é chinesa. Né? Então, se não é o one-on-one, eu acho que todo mundo que está trabalhando com educação, edtech e educação online, ainda não descobriu o pulo do gato para essa interação ser forte, tá bem? Eu tenho estudado muito alguns mecanismos, como exemplo, eu não sei quem está aqui me assistindo, deve ser uma geração mais nova. Então, quem conhece bem o Discord, o Twitch e o mundo de streaming de games, onde você pode compartilhar sua tela e conversar com as pessoas estão começando a fazer live coding em Twitch e em Discord, então as outras pessoas vão dando opinião e vão conversando e você vai estudando. Então, eu estou testando algum mecanismo como se fosse aqui eu assistindo uma aula, que já foi gravada, e aí o Felipe e outras pessoas, e a Manu e o Jaime aqui, tirando dúvida no chat, falando, poxa, mas você fez isso, sabia que dava pra fazer do outro jeito? Aí eu aprendo com eles aprendem comigo, tentando simular o ambiente que eu citei, que é o da biblioteca, ou da sala de estudo, antes da prova. Então, com isso, você gera um momento, o calendário é importante, né? O Coursera tem um artigo no blog importante sobre isso, datas limite. Então, você consegue unir calendário, cria um grupo, cria um mentor, um cara que tem papel de liderança para você ter outras pessoas em volta, e você tem esse mecanismo da aula gravada e o cara fazendo alguma coisa ao vivo, né? Um pouco flipped learning, que o pessoal fala da classe de aula invertida, né? Então, tem mas o aluno pratica também nessa é um learning by doing também. Isso. E aí, você que vai fazer, você pode fazer e as outras pessoas te assistem, porque agora eu quero assistir. Sabe? Pode parecer estranho, mas é menos estranho do que as pessoas assistirem outra pessoa jogar. Né? Se a pessoa resolver um desafio ali, né? Talvez. E a gente acha estranho isso, e a gente também assiste, as pessoas, eu não assisto, mas as pessoas assistem as pessoas jogando futebol, que é estranho também, tá? Você não tá jogando futebol. Você também não tá aprendendo a jogar futebol, porque a pessoa não tá explicando como acontece. Então imagina que é uma coisa muito mais próxima. Eu tô explicando como eu tô aprendendo, você tá vendo a minha linha de raciocínio de eu estudando, e eu tô estudando, nós estamos estudando em grupo. O Jeff tá perguntando aí, mas como? Eu não sei, eu ainda tô estudando essas coisas, tem outras pessoas estudando, ainda não tenho ideia, e seria um mecanismo super complicado de implementar, imagina o stream disso e sistema, mas eu estou explorando algumas ideias por aí. Sim, tá em fase experimental ainda desse produto. Legal. O Francisco tem uma pergunta, acho que bem pertinente, que é se tu consegue avaliar o quanto que as pessoas aprenderam nos cursos de vocês, como é que vocês mensuram isso?
Então, a gente testou vários mecanismos, hoje todos estão desabilitados, né? Mas o nosso benchmark de fora, Pluralsight, que é bem grande, aberto em bolsa, né? Eles usam um mecanismo clássico, que é um que eu gostaria de ter, que até nos livrinhos de curso que você faz, o pessoal faz, que é aquele que antes e depois do curso, você faz um teste rápido. Pode ser de duas formas. Ou perguntando, Felipe, quanto você conhece de AdWords e marketing digital? Ou eu faço uma pergunta de AdWords e marketing digital. Mas até de perguntar, quanto você conhece de fazer o controle do precificação do bid de palavra-chave manual? Aí você põe 0, não sei nem o que é manual. Aí no final do curso pergunta, quanto você conhece? E aí você fala quanto que é. Só esse panorama, existem estudos que dizem que deixa claro se aquele curso faz sentido ou não, se o professor é bom ou não, se o conteúdo faz sentido ou não. Então esse é um que a gente gostaria que a gente colocou por um tempo e depois tirou. O outro seria esse de teste, né? Um teste rápido com 10 questões que você faz antes e depois as parecidas, né? Com adaptative learning ali depois no final. 10 perguntas semelhantes depois, que poderia ser. Mas a gente também não está fazendo. Esse é um desafio para qualquer mecanismo de aprendizado, tá? Uma prova na faculdade, a faculdade também prova que se aprendeu, ou é pela empregabilidade. Esse é um desafio. Ah, não, mas é porque eu fiz tudo bem. O projeto no portfólio pode fazer mais sentido, né? A gente tem tentado incentivar as pessoas a colocarem um portfólio. Ó, você faz desenvolver esse projeto nesse curso e no final publique ele no Dribbble, no GitHub, ou seja lá no mecanismo que for. Então tem vários, mas essa é uma pergunta que o Francisco está me fazendo que está aberta na educação no geral, tá? Eu não sou um profundo conhecedor de educação ou de pedagogia, etc. Né? Eu sei um pouquinho de cada coisa, mas é uma coisa que ainda é muito explorada, ainda mais no online, tá bem? E a pergunta do Marcos aqui, que vem um pouco nessa startups que trazem modelo diferente como a Tribe. Como é que tu enxerga esse cenário de startups na área da educação aí que estão tentando fazer algo diferente, né, no setor que está no setor que está sendo impactado por tecnologia, mas que também, né, a educação praticamente vem da Revolução Industrial ainda, como a gente aprende ainda. Né? Eu acho que esse modelo que a Lambda School lá fora, né, que a Tribe também está fazendo, a Future 4, tem várias fazendo aqui no Brasil, né? E lá fora também não foi a Lambda School, né? Tem a Hoberton, tem várias lá nos Estados Unidos que fizeram, algumas já quebraram, né? É interessante, mas aí a gente está falando mais, talvez, da parte da fintech, né? Que elas têm de HR Tech, do que de EdTech, né? Porque eu conheço um pouco lá do pessoal da Tribe e eles também estão atrás de dar uma boa aula, tá bem? Eles não estão atrás de, na parte da educação, disruptar a educação e a minha aula é muito melhor que a aula dos outros. Se alguém te falar que eu te dou uma aula 10 vezes melhor que a do outro, ou o outro realmente é péssimo e ele não deveria estar te atrapalhando, tem professor que atrapalha, tem mesmo, mas a revolução em educação, modelo diferente em educação, para ser disruptivo em educação, como o meu irmão disse que é meu sócio, só o Matrix, só na hora que inventarem um cartuchinho sem série. Porque o aprendizado envolve o tempo da pessoa. Não adianta eu ser um bom professor e ter o melhor conteúdo e o melhor sistema online, que se o Felipe é o protagonista do aprendizado, quem fez a pergunta, o Marcos é o protagonista tá bem? Aí nesses mecanismos, aí eu não conheço, tá bem? Eu estudei pouco nesse mecanismo. Aí é muita conta de fintech, né? De ser esse negócio de que, quando ele for ser contratado, vai pagar tantos %, e aí eu vou conseguir. Porque para você manter uma pessoa um ano, eles têm vários desafios, né? Não só a Tribe, né? A Lambda School, todos esses casos, Hoberton. Você manter uma pessoa um ano estudando, 6 horas por dia, sem ter incoming de dinheiro para ganhar lá, sem estar trabalhando, provavelmente, ou trabalhando com outra coisa, e ela passar um ano lá e etc. Então, é um desafio grande para não ter esse dropout. E aí tem aquele negócio da peneira. Talvez as primeiras turmas, o dropout, assim como na Lambda School foi bem baixo o dropout, porque você cria uma peneira, né? É a famosa pergunta, né? O ITA, o MIT é uma excelente faculdade porque ela é uma excelente faculdade ou porque ela seleciona os melhores alunos, né? Se eu pegar os 100 melhores alunos da Lura, eu coloco na empresa que for, em qualquer empresa. Eu coloco eles em qualquer empresa. Por causa da Lura ou por causa dos alunos? Né? Então,
Mérito de quem? Né? Então, os 100 primeiros, os 200 primeiros, e eu tenho certeza que eles sabem desse desafio, tá? Eles são um pessoal muito inteligente. E tanto que eles estão abrindo em várias cidades, porque eles sabem que essa peneira começa a ficar complicada. Então tem um problema aí de seleção. Se você já seleciona os caras que são melhores, que já iam trabalhar no Google um dia, esse aí é a tarefa fácil, mais fácil. Depois, o segundo momento, para você ir para esse mecanismo esse mecanismo aí que a Lambda School popularizou, né, o Austin, que aí a Lambda School já não gosto tanto, tá? Porque aí tem esse modelo, ele fala muito, né, faz muito barulho lá, prometendo salários de $200 mil, lá soando que promete, né? A Tribe é bem mais pé no chão e aí eu já não conheço, tá? Talvez com a faculdade que eu quero montar, aí eu posso explorar esses financiamentos, tá bem? Esses modelos mais diferentes, sem dúvida, aí eu acho que faz sentido explorar. Mas não vejo que isso vai derrubar algum mercado. E Paulo, acho que voltando um pouco na trajetória, quando vocês migraram aí, quando vocês começaram no online, né, no início lá da Lura, quantas pessoas tinha? Quem eram os fundadores contigo? Qual o papel que tu tinha dentro no início lá da startup? Qual era o modelo de negócio que vocês tinham? E como é que ele foi? Como é que foi o processo de validação mesmo? Como é que vocês viram que isso ia realmente tracionar? E que ajustes do modelo de negócio que vocês fizeram aí ao longo dessa trajetória? De novo, eu não fui startupeiro, né? Porque pensa só, né? Que Venture Capital no Brasil meio que começa, Venture Capital Tecnologia, começa com Monax, né? Que é final de década de 2000. Então tem 10 anos esse negócio de Venture Capital. Eu não estava nessa época, né? Apesar de que hoje em dia a gente recebeu aporte, investimento, etc., mas mais com cara de Private Equity do que de Venture Capital. Então a gente teve sim algumas mudanças no modelo de negócio, especialmente isso indo para online, e isso que eu já coloquei de venda de curso isolado, para depois esse monthly subscription as a service, para depois esse pagamento anual. Então isso foi, mas não foi muito planejado, tá bem? Confesso que não foi muito planejado. E o desafio também foi que a gente tinha medo, e esse é bem bonito de startup, de corporação inovando, né? Que é o Innovator's Dilemma lá do Christensen, né? Do professor de Harvard, que é um livro do século passado, né? Um livro do século passado. E que a gente tinha medo de lançar o curso online e matar o nosso curso presencial, né? Tipo a Kodak com medo de lançar a câmera digital. Exatamente, tá? Então toda corporação passa por esse medo de matar a margem, né? Pô, vou lançar esse produto, vai que dá certo online e custa muito mais barato. Tô ferrado. A questão é que se você não fizer isso, o concorrente vai fazer, né? Então, acho que esse foi um desafio tanto que no começo, os nossos cursos online eram só de cursos que a gente não tinha no presencial, para não canibalizar, né? Sim. Justo o erro que os livros que hoje em dia devem ser textos base de administração, né? Colocam da gente, pô, eu inovo e mato margem, ou eu continuo correndo aqui, né? Vai fazer um novo produto aí, para não canibalizar os outros, faz a outra proposta, entende? Exato. Então, acho que esse foi, exatamente. E vocês começaram, obviamente, oferecendo cursos para pessoa física, né? Onde é que entraram as empresas? Onde é que entraram depois? Como é que as empresas começaram a procurar vocês? Quando as empresas começaram a procurar vocês para fazer o B2B? Então, tanto que o modelagem do B2C, a modelagem do online, a gente nem pensou que lá em 2011, 2013, a gente falou, empresa nunca vai contratar curso online para funcionário, então nem se preocupa. Nem se preocupa, o campo é só CPF, né? Aí em 2014, 2015 começa a aparecer uns loucos, né? Um outro louco, esses early adopters. Aí começam a vir os bancos e as empresas de governo. Quando o banco e a empresa de governo começa a vir, mesmo um que é mais para fintechs, você fala, opa, agora é um sinal que a coisa vem, né? E por a gente ser sempre muito amigo, muito próximo do Nubank, do Magazine Luiza, dessas empresas que fizeram transformação digital ou que ameaçaram grandes players, isso também trouxe grandes players, né? Então tem cursos que a gente criou junto com o pessoal do Nubank, junto com o pessoal do ThoughtWorks, co-criado junto com eles.
Então isso traz muita força para a plataforma, e também tem as outras empresas que ficam de olho, falam, o que esses moleques aí estão... Moleque, já não sou mais, eu tenho 40 anos. O que esses caras estão fazendo? Então, que eu também quero fazer. Então, o B2B que antes era 8%, hoje é uns 38% em 3 anos. Sendo que a gente está crescendo, né? Então, ele ficou multiplicado por 10. E então, é bem impressionante essa força que o B2B teve. Vai passar o B2C? Hã? Vai passar o B2C? Eu acredito que é que o B2C agora deu um ramp-up. Deu uma rampada boa. Mas, em teoria, sim. A Pluralsight, que é benchmark lá fora, ela tem um modelo meio diferente. Mas ela é 90-10. 90% B2B. Interessante. Lá fora, nos Estados Unidos, tem essa tradição maior da empresa pagar muito treinamento para funcionário. É maior. Então, talvez aqui não seja um benchmark possível de alcançar. Mas o 50-50 faz bastante sentido. Legal. Tem uma pergunta aqui do Thiago sobre teu papel como investidor anjo. Thiago, eu já faço a pergunta, porque a pergunta que veio depois da tua, do Francisco, ainda acho que é relacionada à Lura. Na história da Lura, qual foi o maior desafio de vocês que tu considera e como é que vocês superaram esse maior desafio? Então, a gente, nos 15 anos, a gente teve crescimento, a gente nunca decresceu, tá? Então, para ser bem sincero, a gente tem uma situação... Também a nossa curva, se você olhar no geral, tem um momento exponencial outro, mas é um crescimento de 20% ao ano, desde o zero. Depois de 15 anos, você sabe como é, né? Juros sobre juros. Então, não tem aquele... Multiplicou por 4 num ano, tá? Teve um ano que a gente dobrou, mas... sabe, não tem durante... Tá? Se você pegar isolado online B2C, tem um momento que a gente faz aquele vezes 3, vezes 3, vezes 2, vezes 2, que é o Y Combinator gosta de falar. A gente só não fez triple, double. Isso. Se você pegar isolado online B2C, a gente faz isso. Para chegar perto da casa do faturamento de 100 milhões, né? Bem essa cara. Mas a gente nunca teve. Então, para ser sincero, eu nunca passei num desafio que me tirou a dor de cabeça. A gente passou por desafios menores de se reinventar e de aumentar. E outro dilema, né? Que é você se especializar mais ou de ser mais genérico. A gente começou a entrar não só para o ensino de tecnologia de programação, a gente entrou para de agilidade, de marketing digital, de inovação. O que é legal, porque o B2B aceita muito bem isso e faz parte de uma vida de uma empresa de tecnologia, esses assuntos. Mas quem era super fã nosso, hackerzão, de trabalhar com C++ e desenvolvimento de estrutura de dados e gráficos e não sei o que, fala, pô, olha esses caras agora dando curso de marketing digital. Tá certo? Mas hoje eu vejo que se não tivesse diversificado assim, eu estaria numa situação muito complicada. Hoje, talvez se estivesse começando agora, eu só começaria totalmente focado, sou totalmente pró, e isso não é startup, tá? Mas hoje a gente estaria numa situação complicada. Se eu fosse só back-end, hardcore, de coisas super complicadas. Sim. Talvez não cresceria tanto, talvez, né? Talvez não, isso aí eu tenho certeza. Agora vamos entrar na pergunta do Thiago sobre a tua atuação como investidor anjo. Ele comentou ele comenta, né, que tu é investidor anjo em 12 startups, deve ter visto teu perfil no LinkedIn, assim como eu vi também. Não sei se o número está atualizado, acho que está. 16 agora. Não, 16. Ele perguntou quais os principais pontos em comum que elas possuem e quais pontos mais relevantes aí que tu avalia em uma startup antes de investir. Então, na verdade, eu acho que 90% delas eu investi porque ou o CTO me conhecia, ou o CEO me conhecia, ou o investidor me conhecia e falou, Paulo, você não quer conversar? Eles estão captando, deixa eu te mostrar minha ideia. Porque já que eu não manjo de investimento, né? Se a coisa chegou até a mim, algum motivo faz mais sentido eu conversar e entender. E eu tenho investido em muito mais startups por causa do mecanismo de que esse ecossistema B2B das startups e de estar envolvido com quem está respirando tecnologia e inovação é bom para mim, porque eu propago isso como identidade das empresas, né? Eles falam, poxa, vamos estudar lá na Lura, que o Paulo é investidor da Gup, o Paulo é investidor da IDWall,
O Paulo é investidor da Fácil Consulta, da UOL, né? O Paulo é investidor, né, da Canary, da UOL, da não sei o quê. Então, isso também é uma marca, tá? Eu sei que isso é meio babaca, né? Que é esse negócio, eu falo que é o CEO de palco. Não é o CEO de palco, é o CEO de... sei lá, vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Hoje em dia o CEO é marca, né? É o CEO, os diretores. Então, você precisa fazer tipo esses besterol de vou fazer a live às 5 da manhã, sabe? Mas é quase isso. Tudo bem, esse é o caso idiota, mas é quase isso, entendeu? Eu coloquei proposital isso lá no LinkedIn. Eu falo, eu sou investidor de tantas startups, por quê? Porque a outra empresa que está considerando fala, pô, esse cara está investindo em startup também, deixa eu ver se a gente vai aprender com ele, porque a minha empresa Corp precisa investir também em startup, senão a gente vai morrer. É um marketing, entende? Para mim, isso é marketing também. Apesar de que eu tive 2 exits e deu até dinheiro, tá? Eu não faço isso exatamente para ficar rico, tá? Realmente não é esse o objetivo. Aliás, acho que se você quer investir em startup e ficar rico, são duas coisas. O anjo, tem duas coisas. Jogar na loteria também é tão emocionante quanto. E tem risco também. Talvez o risco seja igual, inclusive. O maior, né? Então, para mim, tem essa estratégia, tá? Legal. Então, tu não tem um processo, de fato, como investidor anjo, de análise? Eu não entendo meu business direito, vou entender o business dos outros. Realmente, eu olho para os fundadores, né, e vejo se eles têm capacidade de execução e se eles argumentam bem, se eles conseguem, eu brinco. Se os caras não conseguem nem me enganar, aí eu não vou investir, né? Eu falo, cara, anos de firmeza, se o cara não me convenceu, se ele me convenceu, não é critério excelente, tá? Mas pelo menos isso ele tem que fazer. Pelo menos isso ele conseguiu. E tu comentou que o referral é muito importante, né? Quer dizer, a startup chegar, acho que referendada por alguém que tu conhece, que tu já trabalhou, que enfim, tu já interagiu também. É uma condição, acho que super especial também para tu investir, né? Exato. Um o referral é bem importante, né? O referral é importante na UOL também. A gente acredita muito em trazer tanto bons investidores com perfil, né, para serem mentores, quanto para trazer também bons empreendedores. O referral, com certeza, é o que mais funciona. Vamos para a pergunta do Francisco aqui. Ensino EAD de tecnologia está se tornando comum com vários players. Como é que vocês se diferenciam? Uma boa pergunta. Aí eu acho que primeiro, essa pergunta, de novo, eu acho curioso o pessoal fazer umas perguntas aqui, que eu acho que vocês nunca fizeram isso para o player que não é online, tá? A empresa que ensina não online, tradicional, presencial, faculdade ou escola, como elas se diferenciam? Tá bem? Então, essa preocupação de se diferenciar em educação é uma preocupação que me parece muito startupeira. É óbvio que a gente precisa ter, etc. Mas a educação é uma questão muito de branding no bom sentido, que eu falei de comunidade, de pessoas que fazem parte, de como eu me comunico, a liderança se comunica, como que o professor pega a mão, como que você marca o aluno. É uma questão, você não faz a escola, você não faz uma escola porque ela é diferente. Você não faz porque olha, eu entrei nessas 3 e essa é a mais diferente. Você faz porque o seu amigo estudou lá. Você faz porque o professor que te indicaram estudou lá. Você faz porque você está ouvindo falar e aquele cara lá, o Paulo, é investidor anjo de tantas empresas e eu quero ser que nem ele. Então, esse negócio de diferenciação, eu falo em EdTech e MedTech, tem essas coisas, tá bem? Hospital, como que... Você não faz essa pergunta para o hospital. Você tem um hospital, e como seu hospital se diferencia? Não tem cabimento uma pergunta... eu sou uma indústria tradicional, escola, uma instituição. Ela não está aí para ser disruptada de uma maneira avassaladora. Eu não estou buscando isso. Eu estou buscando melhorias incrementais. E onde eu me diferencio é que eu sou um pouco melhor que os outros. Um pouco melhor que os outros. Falar que eu sou muito melhor que os outros em educação é uma ousadia. É como você falar que a consulta médica de um hospital do bairro e do outro do lado é completamente diferente e disruptivo da outra. Isso não existe, tá? Isso não existe. Vai existir? Pode ser, tá bem? Mas agora não existe. Então, essa diferenciação é no mecanismo de participação. Então, eu venho aqui conversar com 22 pessoas. Por que eu sei? Porque conversando com essas 22 pessoas, são pessoas que têm impacto. E vocês vão lembrar de mim o dia que vocês precisarem
capacitar a equipe de tecnologia de vocês. Vocês vão falar, não, o Paulo tinha uma conversa séria e estava realmente preocupado com a educação das pessoas. E ele não estava preocupado, falando, não, porque o meu sistema da plataforma online é incrível, olha só esse relatório. Cara, que relatório em educação vai ser diferenciação para o B2B? Onde isso vai ser? Se não for engajar, a diferenciação é ser um pouco melhor nas aulas, ter uma cara de didática parecida em todas as aulas, e não cada aula completamente diferente da outra, ter uma plataforma única em vez de que um Moodle. Quem é que gosta de usar o mesmo e-commerce de tudo que é igual? Onde tem user experience, quando a plataforma de EAD é uma igual à da outra, tá bem? Ó, o Francisco falando, é pela qualidade, é isso mesmo, a qualidade nesse termo amplo, né? A qualidade de fazer, Francisco, vai lá, você vai querer estudar e vai querer falar, poxa, eu sou seu aluno, eu gostei disso, tá? Essa é a diferença mesmo. O pessoal de produto ia ficar, se assistisse isso aqui, que a minha equipe de produto ia me xingar, né? Ia falar, porra, a gente fazem. A gente faz mesmo, eu só quero dizer que não é esse que vai ser o grande negócio, tá? Não é por isso que eu vou ganhar de um concorrente, não é por isso. Tá bem? E é difícil, educação e saúde é difícil. Por quê? Porque diferente de fintech, que não depende, né? O Felipe não precisa ser rápido de passar o cartão para a transação ser rápida, né? Você não precisa de. Não, peraí, põe a máquina rápido, digita rápido, que aí a transação vai mais rápido. Na educação, eu preciso que o Felipe sente a bunda dele no negócio e participe, responda o fórum, faça o exercício e tenha uma agenda. Então, em educação e em medicina, você enxergar os resultados, que foi uma pergunta, né? Como você enxerga os resultados dos seus cursos? Eu dependo muito dos alunos. Então, como a sua vida? Eu sei que eu tô falando bonito e impressiona, mas é que eu sempre falo, né? Como todo CEO que já tá mais tempo na empresa e a empresa tem algum sucesso, 2 horas de conversa, você se impressiona com qualquer CEO, né? Mas se você começar a fazer mais perguntas aqui para mim, tá bom, mas e como que você faz isso aí para engajar? Aí você vai, que eu vou falar, mas veja bem, a gente tá vendo, tá? Eu tô colocando boas perguntas que eu me faço. As respostas eu ainda também tô trabalhando. E para onde é que tu acha que vai? Tu comentou uma coisa que me marcou muito durante que eu estava falando, Paulo, que tu acha que o mercado a educação não vai ser disruptada, por exemplo. E tem muita gente que fala nisso, e digamos assim, até acho que é uma afirmação de muitas pessoas, que o mercado de educação vai ser disruptado, vai ser quebrado, atravessado por alguma empresa, alguma solução que vai revolucionar. Como é que tu enxerga, assim, principalmente, eu acho que colocando o contexto da própria pandemia, que apesar dela, houve mudanças, né, no comportamento do usuário e das empresas também, pelo que tu tá comentando, né, tu teve uma rampagem aí em relação à plataforma. Como é que tu vê daqui para frente, assim, o futuro da educação? Como é que tu acha que ela vai ser, se não disruptada, impactada por novas soluções? Eu acho que a gente vai estar em busca dessa interação entre os alunos, tá? Não só da plataforma, entre os alunos, encontrar meios de engajá-los de forma a socializá-los mais, tá? Então é o Slack, é o Discord, é o Twitch, é as lives no Instagram, é o mecanismo parear para aprender, esses mecanismos vão ser mais estudados para que a gente tenha alguma coisa da experiência presencial no online. Mas isso de que apostar que vai ter um grande player que vai comer o jantar de todo mundo. Talvez em faculdade sim, porque faculdade é um modelo que está sendo questionado, né? Se o diploma, o mercado regulado. Então tem toda uma questão aí, cultural até. Mas mesmo assim, lembra que o CEO da Udacity falou que em 15 anos só iriam existir 50 faculdades, né? Ele falou isso há uns 7 anos atrás, né? Então, cada um com um visionário. Com a sua visão. Sendo que faculdade são uma das grandes instituições humanas, né? Biblioteca, faculdades, hospitais e prisões. São aquelas coisas que a gente tem há 2000 anos atrás, a gente tem essas coisas. 1000 anos atrás, a gente tem essas coisas. São coisas mais difíceis de mudar completamente. E aí eu acredito que o Francisco falou, né? Que é a excelência de execução. É isso aqui. Mas que a gente vai ver também, né? Tem muita coisa aí que a gente acha que é disruptivo e que é excelência de execução, né? O Nubank que a gente estava falando aqui, que o que ele fez? Ele pegou aquela fila que você demorava. Vocês lembram como era para pedir cartão de crédito? Você tinha que ligar para o seu gerente, preencher 15 formulários, depois ligar de novo e ir lá. Aí você esperava 30 dias para saber se ia ser aprovado. Então não foi que um cara fez uma app bonita. O cara resolveu o problema que agora em um dia ou em 1 minuto eu te falo, te dou ou não te dou o cartão de crédito? É só isso. Se ele tivesse resolvido isso no banco, eu também estaria feliz. Eu vou lá na fila da agência,
E lá na agência é excelência de execução mesmo. O cara do caixa fala, você quer o quê? Cartão de crédito. Você quer quanto? Eu quero 5 mil. Aí ele olha aqui, aperta um botão e fala, tá bom, amanhã chega na sua casa. Eu vou lá na fila do banco com a maior felicidade, tá bem? É incrível. Hoje, não é brincadeira, tá? Hoje a gente desistiu de usar o eCPF, que a gente está montando uma empresa nova, um CNPJ novo, então precisa fazer JuSesp, assinar um monte de coisa. A gente desistiu de usar o CPF porque era mais complicado do que eu mandar um motoboy no cartório com os meus documentos. Eu mandei hoje de manhã um motoboy com os cartórios do meu documento. A experiência é melhor. É excelência. Ele vai lá e faz, e assina o documento, faz xeroca, assina e manda de volta. Agora, instalar o Windows, eu que tenho Mac, instalar o Windows com esse CPF, pega o USB e compra, não sei o quê, deu pau, porque tem que saber... Cara, que maluquice é essa? Você digitalizar uma experiência para fazer pior. E essas EADs que colocaram, tem muito player EAD entrando, esses caras, né? Não, tem gente super bem estruturado entrando, tá bem? Agora, quem tava no presencial e agora tá caindo de paraquedas no EAD, vai fazer no Moodle, vai gravar aula de 2 horas de duração com um eco no fundo da sala de aula. E esses caras vão tomar na cabeça. É a mesma coisa de você abrir o banco online com fila de 16 dias, tá bem? Então, acho que essa excelência de execução é alguma coisa que startup tem que pensar. Você tem que resolver o problema do cara. Se vai ser com app bonita ou com telefone, pouco importa, tá bem? Seja por telefone. O que é a minha startup? Minha startup é uma central de telefone que você liga lá e você marca. Né, o Doutor Consulta é muito isso, né? Não sei, em São Paulo, aqui o Doutor Consulta, que são essas policlínicas, é forte. E a propaganda deles no metrô é ligue pra gente, não é instale minha app. É ligue, porque você liga e marca e fala, amanhã você vem aqui fazer a consulta. Ele resolveu qual que era o problema que a gente tem no convênio? Que você liga lá no convênio, ou no médico, só tem consulta para daqui a 2 meses. 2 meses, né? Então agora eu vou resolver. Como que faz? Por telefone. Então a propaganda da startup deles não é nós somos uma startup de medicina, inteligência artificial e apps blockchain. Isso aí não é nada. Isso não é nada, tá? Blockchain, data science, isso não é nada, não serve para nada. Aliás, é até pior você ficar falando que você usa data science e blockchain, né? O que o usuário quer saber disso? Nenhum usuário quer saber se você tem blockchain. É melhor que não tivesse, tá? É melhor que tivesse cartório. Tá bem. Você resolve o meu problema? Eu vou ter, dentro da sua plataforma de ensino, eu vou ter o conteúdo que eu quero, não vai me atrapalhar, eu posso estudar na hora que eu quero? Tá bom, é isso que eu tô procurando. O que tem mais? Você usa... não, porque a gente tem um chatbot com inteligência artificial aqui, de ponta cabeça. Isso aí é uma firula que até pode atrapalhar. Tá bem? É uma boa crítica a algumas startups que se utilizam de algumas buzzwords aí, né? Para que às vezes acabam mais atrapalhando do que ajudando na comunicação. Tem uma pergunta do Marcos que eu achei bem interessante. O mercado que fala que o mercado de tecnologia está em um momento de desregulamentação e a importância do diploma está diminuindo. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas pode ser talvez uma visão aí do Marcos. E por que entrar no mercado regulado? Não, é verdade sim. O Marcos tem razão. Todo mundo que eu vou falar vai ter essa reação, vai falar assim, você tá louco de entrar em faculdade? Cada vez menos é importante a faculdade de tecnologia, cada vez menos faculdade no geral é importante, né? Pouco menos, talvez, né? Acho que essa queda não vai acontecer da noite pro dia, vai acelerar um pouquinho, mas, de novo, que nem televisão e cinema, eu não acho que um vai matar o outro, e etc. Por que eu vou entrar? Porque eu sou um empreendedor no modelo romântico antigo, eu não tô nisso como uma startup. Existem 100 mil alunos hoje estudando EAD tecnologia. E aí sim, aí eu me diferencio fácil desses caras, tá bem? Porque aí eu sou bem melhor que eles. Porque basicamente nasci nativo digital, não é verdade, mas você pode considerar assim. E eu tenho um produto muito melhor do que a maioria absoluta das faculdades EAD de tecnologia. Tem uma ou outra que tá muito boa, tá? E se tem 100 mil alunos aí, pagando mensalidades altas, e esse número está crescendo, tá? Esse número está crescendo, e agora no online vai crescer mais ainda. Por que eu não vou entrar nisso? Só porque ele não vou virar um unicórnio de $1 bilhão? Tá bem? Faturar 100 milhões é bacana, tá bem, gente? São poucas empresas no mundo que faturam 100 milhões. Então, para mim, é um grande mercado, esse oceano vermelho, e que talvez um dia seja complicado, além de que tem outras vantagens, tá bem? Eu ser uma instituição de ensino superior vai me trazer um prestígio. Os B2C comprando o ADO para o B2B falar, poxa, além de tudo, eles são uma universidade. Então tem outras coisas aí que circundam como uma estratégia global, não só como business isolado.
Então, dentro do meu ecossistema, hoje, esse raciocínio faz sentido para mim, mesmo que ele não se torne o principal stream de revenue na empresa. Então, realmente uma boa pergunta. Posso dar com a cara, bater com a cara, realmente não é um mercado super atraente. Mas EdTech, no geral, não é um mercado super atraente, tá? Se você for ver, nos Estados Unidos tem 4, é bizarro, tá? Mas existem 4 EdTechs listados em bolsa, tá? É Pluralsight, é InstructorEd, é 2U e Chegg, tá bem? São 4. Pega quantas fintechs estão listadas, tá bem? Então é um mercado que é difícil fazer bilhão, porque não é o winner takes all. Não é difícil pensar que vai ter uma faculdade no Brasil, né? 2, né? É estranho isso. Pode ser que aconteça, tá bem? Isso aqui é tudo do futuro. Eu tô falando um monte de abobrinha já. Mas, então eu preciso lutar. Eu, em EdTech, eu preciso lutar pro revenue, não só em gigantescas oportunidades. É um struggle, sim. E já me pergunta, bons professores, por exemplo, não seria um bom diferencial de se ter? Sim, bons professores, professores influentes, professores que respeitam o formato didático da escola, professores que pegam na mão do aluno. Sem dúvida, o professor é um fator importante. E a coautoria com as empresas, né? Então, esses nossos cursos com o Nubank, com ThoughtWorks, que também de alguma forma são os professores, é super interessante. Tá bem? Legal. Paulo, a gente está chegando aí no final, a gente está quase 1 hora aí batendo um papo. Para mim, acho que a tua visão sobre o mercado de educação é fantástica, é um aprendizado aí que tu tem de anos que, por mim, a gente ficaria horas. É um mercado muito interessante ficar discutindo, que realmente as oportunidades que tu tá atacando hoje são coisas que acho que tem um impacto muito grande, né? E vamos fazer uma última pergunta aqui. O Frederico, gostaria de saber qual a opinião da Lambda School. Então, foi a pergunta da Tribe, do Marcos, né, Frederico? Então, eu gosto do pessoal da Tribe, né? O pessoal da Lambda School, o Austin em particular, o CEO, eu não gosto muito, tá? Ele tem fica falando, meu aluno que está ganhando $200 mil, antes ele trabalhava na prisão. Você pegar um destaque e dar um testemunho desse, tá? Eu tenho alunos frentistas de gasolina e que viraram arquiteto de software Java, tá bem, ganhando R$9 mil. E não é por isso que eu vou colocar na front page da página e falar, olha, vem aqui se endividar comigo, você frentista, que olha só, o seu colega tá ganhando R$9 mil, tá? Eu acho isso um desrespeito com o educador, com a educação e com o dinheiro das pessoas, tá bem? É o mecanismo do Austin e se você for ver, né, o DHH, do Rails e tal, não sou só eu que não gosto dele, tá? Você pode falar que é dor de cotovelo minha, mas não sou só eu, tá? Tem pessoas de grande renome, como o DHH, o criador do Rails, que você vai ver os embates dele com o Austin, ou mesmo com o Paul Graham e esse exagero todo, o Y Combinator, que eu acho exagerado. Mas, então, o mecanismo ali tem uma HR Tech, uma Fintech e uma EdTech, tá bem? Então, HR Tech e Fintech eu não posso opinar porque eu conheço pouco para não dizer nada, tá bem? E esse mecanismo a gente ainda vai ver como vai dar, né? Então, eles tiveram os primeiros cohorts de alunos estudando de graça e colocando, e os primeiros cohorts, como eu falei, assim como na USP, no ITA, no MIT, você selecionar 60 alunos de 8 milhões de alunos que fazem o Enem, dá para pegar gente boa, né? Certo? De 8 milhões de candidatos, seleciona 60 aí. Vai dar para dar emprego para esses 60? É uma tarefa não muito difícil. Meu orientador de mestrado falava, basta você não atrapalhar o aluno, né? Você não precisa nem... Então, quando isso escalar e isso virar essa massivo de débito e do pessoal estudando, vai ser complicado selecionar essas pessoas que têm esse tempo, que têm essa aptidão e etc. Então, eu acredito que eles possam ter sucesso. Para eles terem esse sucesso nesse tamanho que eles vislumbram Y Combinator, Airbnb, Dropbox, eu acho complicado. Assim como só tem 4 EdTechs listados em bolsa. Eles poderiam ser uma das próximas, não tenho dúvida, né? Mas acho que Udemy tem um modelo muito mais simples, vivo, real, comendo o pessoal, iTalk, que são concorrentes meus, do que a Lambda, que tem... você pega no Reddit, você vai ver as tragédias de depoimento que tem lá também, lá dentro. Mas é difícil julgar, realmente é um mecanismo que a gente estuda, tá? Eu fico de olho para a faculdade que a gente quer montar, talvez seja um mecanismo bastante válido, mas
para os outros, para mim agora, realmente, eu confesso que a gente está um pouco por fora desses... São esses os próximos passos aí da Alura, Paulo? Montar uma faculdade? Acho que é da faculdade e de aumentar essa interação entre os alunos, com esses mecanismos, que eles possam ser streamers e professores, junto com os professores, assim como uma sala de aula de verdade, sem ser, eu quero fazer a sala de aula de verdade dentro do virtual. Aquele negócio que eu falei que eu acho piegas e que nunca funciona tão bem. Vamos lá então, Paulo, para a gente finalizar aí, teu recado, assim, os principais, né, aprendizados aí da tua trajetória, the do's and the don'ts, que a gente fala, né, que nem a gente costuma ver nas apresentações dos gringos aí, the key takeaways, os aprendizados-chave aí, que tu gostaria que o pessoal saísse dessa live, e quais canais que a gente pode te encontrar aí, onde é que tu produz conteúdo, onde é que a gente pode te encontrar aí? Eu acho que das coisas que para fazer é esse de você encontrar. Você não precisa, e até é mais difícil, encontrar algo que ninguém está fazendo, ou que seja um oceano azul, ou de que é uma grande ideia. Para você criar uma startup que concorra com coisas clássicas e que vai ter um tamanho bom. Talvez você não vá faturar 1 bilhão, mas que dá para faturar 100 milhões, que dá para faturar 10 milhões, que são empresas de verdade, tá bem? Aliás, eu falo, quando uma empresa passa de 1 milhão de reais de faturamento por ano, eu falo, parabéns, você já passou aí uma barreira incrível. Então, acho que você não precisa dessa ansiedade de querer provar que seu modelo, olha, mas ninguém faz isso com inteligência artificial, tá? Se é com inteligência artificial, se é com inteligência humana no telefone, Mechanical Turk, tanto faz para o usuário final. Então, essa grande busca do inovador é legal. Acho que esses vão ser realmente unicórnio, etc. Mas para você ter uma empresa sólida e grande, você não precisa dessas coisas, tá? Você não precisa, do dia zero, tá fazendo essa aposta gigantesca, tá bem? Você pode resolver um problema muito mais simples que os outros resolvem mal. Você não precisa resolver um problema que ninguém sabe que ainda está lá para ser resolvido. Acho que essa é uma... Eu gosto, tá, desses cases tradicionais lá, né, que você perguntou aí, tem o podcast lá do Like a Boss. Um dos que eu gosto é do Edgar Corona, que tem uma academia, né? O cara é dono de uma academia, não uma academia, é dono da maior academia da América Latina. Que é a Latina. E que ele tinha uma academia que era cara, e aí ele montou uma que custava literalmente 1/10 do preço, e que os sócios falaram, você é louco, vai quebrar a gente, né? Então ele fez exatamente o Innovator's Dilemma, ele fez aqui. Ele tem um mecanismo tradicional e resolveu um problema que era o custo da academia, que era caro. E ele fez a academia, que é o quê? O que tem de inteligência artificial? Hoje em dia é óbvio que ele tem. Mas o que tem de inteligência artificial lá atrás, quando ele montou? Nada, não tem nada, tá bem? Ele montou uma academia, gente, tá bem? O Dr. Consulta montou uma clínica. Ele comprou máquina de raio-x. O que você... Põe aí na lista, investimento, 10 máquinas de raio-x. Ele não falou 100 programadores de inteligência artificial, tá bem? Então, o mercado real, a economia offline, tem uma série de oportunidades que são mal exploradas, que atendem mal e que tem oportunidade da gente fazer, tá bem? Então, acho que é uma coisa que a gente pode considerar. A gente não precisa ter essa ansiedade de querer ser uma coisa que ninguém nunca teve ideia na vida, que estava lá na cara de todo mundo e só ele não percebeu, tá bem? Acho que é isso. Ótimas lições, Paulo. Um grande aprendizado aí, né, nessa última 1 hora que a gente ficou conversando. Acho que o pessoal ficaria bem mais. E eu quero te agradecer muito aí pelo teu tempo e por todas as lições aí que tu compartilhou com a gente na tua trajetória. Muito obrigado mesmo. Foi muito, muito, muito bom. Foi uma ótima live. Obrigado mesmo. E quem quiser acompanhar o Paulo, né, na podcast Like a Boss. É um grande podcast, eu particularmente escuto e já ouvi grandes episódios ali com grandes empreendedores, grandes cases. Acho que a dinâmica do podcast, inclusive, ela é muito boa. Parece que tu aplica um pouco dos conceitos aí da Alura no podcast também, para ficar algo bem, digamos assim, user-friendly. É isso aí. Legal. Pessoal, obrigado por quem está nos assistindo, nos ouvindo até agora. Foi excelente aí a participação de vocês. Obrigado pelas perguntas. Amanhã, se
entramos no nosso último dia aí de jornada de pré-aceleração com o Gabriel Engel, CEO da Rocket Chat, e hoje estivemos aí com o Paulo, CEO da Lura, que compartilhou com a gente grandes insights aí, ótimos aprendizados. Paulo, muito obrigado, boa tarde para todo mundo, boa tarde, Paulo, até a próxima, até amanhã, na verdade, né? E vamos que vamos empreender. Não necessariamente só com startups, né? Mas no mercado offline também tem oportunidades, né, Paulo? É isso aí. Obrigado a todos, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu. Um abraço, Tchau, bom tchau. trabalho, tchau, tchau.